Imagine que você está em um cômodo tranquilo, envolto pelo silêncio que precede as palavras, mas o ar carrega algo palpável, uma tensão que dispensa definição, algo reconhecível e vivo. Um homem olha para você e sente uma força que o atrai sem que consiga traduzir em pensamento racional. Não se trata apenas de desejo, nem de um hábito cultivado, e tampouco do amor tal como ele aprendeu a nomear. É algo mais profundo, pertencente a uma linguagem antiga, com raízes fincadas no inconsciente. Ele percebe uma ligação com você, que resiste a qualquer explicação, e essa resistência o perturba. Na terminologia junguiana, isso não é coincidência. A psique se reconhece a si mesma através do outro. Quando um homem se depara com uma mulher que desperta algo que estava adormecido nele, o inconsciente reage primeiro, muito antes de qualquer raciocínio entrar em cena. Antes que o ego construa justificativas, antes que o medo vista as dúvidas com palavras, o mundo interior já respondeu. Você passa a ser um espelho não daquilo que ele é, mas daquilo que ainda não integrou. E é exatamente por isso que essa conexão parece envolta em mistério. Ela contorna a consciência por completo. Essa mulher não persegue ressonância, ela a carrega dentro de si, e sua presença desperta nele a ânima, o arquétipo feminino interior que governa os sentimentos, a intuição, a vulnerabilidade e o sentido. Quando um homem ainda não realizou seu trabalho interno, quando ainda não confrontou sua sombra, essa ativação pode ser ao mesmo tempo embriagadora e aterrorizante. Ele não consegue explicar por que seu silêncio fala mais alto do que a dedicação de outras pessoas, nem por que seus limites provocam nele admiração e inquietação ao mesmo tempo. A psique resiste ao que não pode controlar. Olhando de fora, essa conexão pode parecer quase imperceptível. Talvez não haja declarações dramáticas, nenhum gesto grandioso, mas por dentro algo se transforma. Ele pensa em você em momentos inesperados. Seus pensamentos retornam a conversas muito depois que estas terminaram, e surge uma sensação de incompletude, como se a alma tivesse reconhecido uma porta que nunca esteve pronta para abrir. Isso não é obsessão, é um confronto. Você não é a causa, você é o catalisador. Talvez você também sinta isso. Uma atração que se manifesta com calma, não com desespero. Um saber que não precisa de confirmação. E é exatamente aqui que o poder feminino se revela com discrição. A mulher que compreende essa dinâmica não se apressa em esclarecer a conexão. Ela não tenta defini-la para ele, nem aplainar o seu desconcerto. Ela permite que a tensão exista, porque é justamente na tensão que a transformação tem início. A filosofia estoica reflete essa verdade. Marco Aurélio escreveu sobre a disciplina da percepção, a capacidade de observar sem se tornar escravo da reação. A mulher que possui um senso genuíno de dignidade própria encarna essa disciplina de maneira natural. Ela não cede às expectativas alheias, permanece equilibrada, íntegra, sem apego ao resultado. Essa estabilidade interior torna-se precisamente aquilo que aprofunda o conflito interno do homem. Ele percebe a independência dela não como rejeição, mas como um convite a elevar-se. No entanto, a sombra não cede com facilidade. Para alguém não acostumado à profundidade emocional, essa conexão pode provocar esquiva. Ele pode recuar, entrar em ruminação, buscar distração. Não porque a conexão seja fraca, mas porque ela é forte o suficiente para ameaçar os mecanismos de defesa do ego. O ego prefere o familiar à verdade. Ele se apega a papéis, padrões e narrativas que mantêm a dor à distância. Você perturba esse equilíbrio simplesmente por ser autêntica. E é aqui que muitas mulheres interpretam equivocadamente o seu próprio papel. Elas tomam o desconcerto dele como ausência de interesse. Interpretam o seu silêncio como indiferença, mas o inconsciente não opera dentro de cronogramas. O que foi ativado não pode ser desfeito. A semente foi plantada. Se ele vai crescer a partir disso, é sua responsabilidade, não sua. Você não está aqui para curá-lo. Jung disse com clareza: a individuação é uma jornada solitária. Você está aqui para encarnar a sua própria inteireza. E ao fazer isso, você revela o contraste entre profundidade e distração, entre presença e performance. Esse contraste é o que ele sente, mas não consegue colocar em palavras.
Ele contorna as palavras porque emana debaixo delas. Na mulher que compreende isso, há uma qualidade tranquila, porém soberana. Ela não manipula, não dissimula, não constrói enigmas artificiais. Ela simplesmente permanece fiel a si mesma. Sua abertura emocional está alinhada com seus valores. Sua receptividade é sustentada pelo discernimento. Esse equilíbrio desconcerta quem está habituado ao caos travestido de paixão. Se você alguma vez sentiu que um homem experimenta mais do que admite, confie nessa intuição, mas não busque confirmação. A psique se revela com o tempo, frequentemente por meio de comportamentos, não de declarações. Sua tarefa não é decifrá-lo, mas permanecer fiel ao seu próprio desenvolvimento, porque as conexões mais poderosas não foram feitas para absorvê-la, foram feitas para despertá-la. Enquanto a conexão permanece no nível subconsciente, processos sutis começam a acontecer no mundo interior. O homem pode tentar retornar a padrões antigos de comportamento, a relações familiares, a trocas emocionais previsíveis. No entanto, essas experiências agora parecem estranhamente vazias. Não porque sejam intrinsecamente erradas, mas porque a psique já provou algo mais genuíno. Uma vez que o inconsciente reconhece profundidade, a superficialidade torna-se difícil de suportar. É aí que começa a inquietação. Jung observou que o que permanece inconsciente não desaparece. Ele retorna como destino. A tensão não resolvida que ele sente em sua presença não está apenas relacionada ao romantismo, está relacionada ao sentido. Você se tornou um símbolo, uma representação arquetípica de um caminho não percorrido, uma versão de si mesmo que exige integração. Se ele compreende isso ou não, não importa. A psique não pede permissão. Você pode notar em seu comportamento oscilações que parecem contraditórias, momentos de intensidade seguidos de distanciamento, curiosidade combinada com reserva, calor interrompido por frieza. Essas variações não são manipulação, são conflito interior. O ego anseia por segurança, enquanto a alma busca a verdade. Quando essas duas forças colidem, surge contradição. E é exatamente aqui que muitas mulheres pedem o equilíbrio, interpretando a luta dele como uma avaliação do seu próprio valor. Mas uma mulher dotada de clareza psicológica profunda não leva para si o que pertence ao confronto interior de outra pessoa. Ela compreende que a atração nesse nível não é um elogio, mas uma responsabilidade, sobretudo consigo mesma. Ela entende que ser objeto de projeção não é o mesmo que ser verdadeiramente vista. A projeção da ânima pode ser intoxicante, mas não é intimidade. A intimidade começa somente quando a projeção se dissolve e é preciso olhar a realidade nos olhos. Você não deve se tornar o recipiente dos desejos não elaborados ou das feridas não cicatrizadas dele. Sêneca alertou contra permitir que outros ocupem espaço em sua consciência sem o seu consentimento. A independência emocional não é frieza, é discernimento. Quando você permanece firme, quando não se deixa transbordar pela emoção, você obriga a dinâmica a revelar sua verdade. Ou ele dá conscientemente um passo à frente, ou a conexão desmorona sob o peso da esquiva. E aqui reside o paradoxo. O seu desapego amplifica o impacto. Quando você não exige clareza, a clareza torna-se inevitável. Quando você não busca expressão forçada, a expressão torna-se necessária. A psique não pode viver indefinidamente na ambiguidade. Em algum momento, é preciso confrontar algo, seja o medo da profundidade ou a perda dela. Do ponto de vista de uma psicologia que leva em conta os fatores que modelam a personalidade, essa dinâmica frequentemente ativa feridas antigas ligadas ao vínculo afetivo. Se ele aprendeu que a intimidade equivale à perda de controle ou que a vulnerabilidade conduz à vergonha, a sua presença torna-se simultaneamente reconfortante e ameaçadora. Você representa um campo emocional seguro, e sistemas inseguros reagem à segurança com desconfiança. Isso não acontece porque a segurança seja indesejável, mas porque é algo desconhecido. No entanto, você não precisa diminuir sua presença para agradar ao sistema nervoso dele. O feminino não abre mão de sua essência para ser mais palatável. Ela não dilui a própria clareza para ser escolhida. Epicteto ensinou que a liberdade começa no momento em que a aprovação externa pede sua autoridade. Quando você encarna isso, você deixa de fazer testes para uma função emocional.
Você simplesmente existe. Chega um momento, silencioso, muitas vezes imperceptível, quando o homem percebe que a conexão não se enfraquece, que a distância não é capaz de rompê-la. O tempo não a diminui. A distração é ineficaz. É então que o inconsciente começa a exercer pressão sobre a consciência. Podem surgir sonhos, memórias afloram, uma sensação de saudade sem objeto emerge. A psique insiste em uma resolução. Mas resolver o conflito nem sempre significa união. Às vezes significa reconhecimento. Às vezes significa elaboração. Às vezes significa um crescimento que acontece fora de você. É isso que exige maturidade para aceitar. Nem toda conexão profunda está destinada a se manifestar no mundo exterior. Algumas têm caráter iniciático. Elas surgem para indicar uma direção, não um destino final. Uma mulher segura de si não confunde significado com permanência. Ela aprecia a conexão sem se apegar à sua forma. Ela compreende que o sentido é medido não pela duração, mas pela transformação, e ela recusa sacrificar sua autoestima pelo conforto de ser desejada. Se você sente essa dinâmica se desdobrando, mantenha-se no presente, mas não se perca nela. Observe em vez de interpretar. Responda em vez de agir impulsivamente. Permita que a conexão cumpra seu papel, sem transformá-la em sua identidade. Sua vida não para porque outra pessoa está despertando, porque no fim das contas, seu maior poder não está em ser inesquecível, mas em sair ilesa. À medida que a tensão interna aumenta, a dinâmica se desloca imperceptivelmente da atração para a prestação de contas. O homem não reage apenas à sua presença, mas ao que sua presença desvela. A psique desperta exige integridade. Ela faz perguntas que o ego preferiria evitar. Quem sou eu quando ninguém me observa? O que tenho evitado ao permanecer na zona de conforto? Qual parte de mim ansiava por profundidade? Você pode notar que o olhar dele muda, menos demonstrativo, mais investigativo, como se ele estivesse tentando encontrar algo familiar, mas sem nome, a ânima que já não se satisfaz com a fantasia. A projeção começa a rachar, e quando ela se dissolve, surge a verdade em seu lugar, frequentemente incômoda, frequentemente perturbadora. É aqui que muitas conexões se desfazem, não porque fossem falsas, mas porque eram reais. A mulher que compreende a dinâmica arquetípica não se apressa a preencher o silêncio que se instala aqui. O silêncio não é ausência, é integração em processo. Ela deixa espaço para que o significado se cristalize. Ao fazer isso, ela resiste ao impulso cultural de comunicação excessiva, de esclarecimentos prematuros, de amenizar o desconforto. Ela entende que a clareza nascida sob pressão é frágil. A clareza nascida do discernimento é duradoura. O estoicismo oferece novamente um espelho. Marco Aurélio escreveu que a alma assume a cor dos seus pensamentos. A mulher que mantém a disciplina interior não permite que a incerteza contamine a sua autopercepção. Ela não interpreta esse processo como reflexo de sua própria atratividade. Ela sabe que a atração enraizada no inconsciente nunca tem a ver com aparência ou habilidade. Tem a ver com ressonância. E a ressonância não pode ser imposta. Nesse estágio, o homem pode tentar definir a conexão por meio de rótulos externos, que lhe pareçam mais manejáveis. Amizade, tempo, circunstâncias, distância. Esses são mecanismos de defesa, não verdades. A psique busca contenção quando teme a expansão. No entanto, a contenção não consegue reter o que precisa se transformar. Por fim, as narrativas antigas cedem sob o próprio peso. Enquanto isso, você segue sua própria individuação. Isso é fundamental. Jung enfatizou que a individuação é o processo de tornar-se verdadeiramente quem se é, não aquilo que os outros precisam que você seja. Você não freia seu crescimento aguardando que outra pessoa a alcance. Você não atenua sua perspicácia para preservar um potencial. Você avança com os pés no chão, consciente de si, direcionando-se. Esse movimento não é abandono, é harmonia. E eis a verdade silenciosa. Nada acelera tanto o autoconhecimento de um homem quanto observar uma mulher que não precisa dele para se sentir completa. Não porque isso machuque o orgulho,
mas porque desafia a crença inconsciente de que o amor necessariamente pressupõe dependência. Você apresenta um paradigma diferente: conexão sem possessividade, proximidade sem apego excessivo. Do ponto de vista das experiências que formam padrões relacionais, isso pode desestabilizar. Se ele assimilou que o afeto exige abnegação ou autocontrole, a sua autonomia lhe parece estranha. Ele pode oscilar entre admiração e receio. Pode testar limites, recuar, retomar o contato. A mulher segura de si não pune esse comportamento, nem o incentiva. Ela permanece consistente. A consistência é a linguagem da segurança, mas também o espelho da responsabilidade. Por fim, chega o momento, às vezes marcante, às vezes silencioso, em que é preciso fazer uma escolha. Ou ele se recolhe a si mesmo, assumindo responsabilidade por seus sentimentos e ações, ou se retira completamente para o curso habitual. Ambos os desfechos são informação. Nenhum deles define o seu valor. É aqui que a maturidade emocional separa o anseio da libertação. Você não se apega ao potencial, você respeita a realidade. Você permite que o que não consegue encontrá-la se desprenda, sem amargura. Sêneca descreveu que o sofrimento não nasce dos acontecimentos, mas dos nossos julgamentos sobre eles. Quando você libera o julgamento de que essa conexão deveria se tornar algo específico, o sofrimento se ameniza. O que permanece é apenas uma força serena, uma dignidade que não se fragmenta diante da incerteza. A consciência de que você pode ser profundamente sentida sem ser absorvida, de que pode ser significativa mesmo quando não é escolhida. Isso é soberania feminina. E quando a conexão cumpre seu propósito, seja pela união, pela distância ou pelo entendimento silencioso, você não sai diminuída, você se expande. Você não pede nada, você se recorda de quem é. Com o tempo, a intensidade deixa de parecer caótica e passa a ser esclarecedora. O que antes gerava confusão, agora aguça a percepção. A conexão cumpriu seu papel. Ela iluminou uma verdade, não uma fantasia romântica, não uma embriaguez emocional, mas um autoconhecimento. E é aqui que a mulher manifesta plenamente seu poder. Não ao se agarrar a algo, mas ao compreender o que precisa ser liberado. O homem, conscientemente ou não, sente essa mudança. Quando a projeção se dissipa, surge uma leve melancolia, porque a fantasia é mais simples do que a presença. A fantasia não exige nada, a presença exige tudo. Encontrar você agora exigiria que ele se colocasse diante de si mesmo, sem defesas, despojado de justificativas, padrões e roteiros herdados. Muitos homens param aqui não por malícia, mas por medo. Medo de perder o antigo eu, antes que um novo se forme. Jung descrevia isso como o espaço liminar, o limiar entre aquilo que o indivíduo era e aquilo em que precisa se tornar. É uma transição desconfortável. O ego resiste à dissolução. A sombra luta contra a exposição. Ainda assim, a transformação não está em negociação. Ela acontece ou a psique retorna à repetição. Você observa isso sem apego, não com indiferença, mas com clareza. Você não percebe mais as oscilações dele como um enigma. Você vê o que elas realmente são, uma encruzilhada, e você não se posiciona como recompensa pela sua coragem, nem como consolo pela sua esquiva. Você recusa ambos os papéis. Essa recusa não é punição, é autorrespeito. Nesse estágio, o arquétipo feminino deixa de ser musa ou espelho. Ele se torna iniciador, não por meio de palavras, mas pela encarnação. Ela encarna uma vida plena, orientada, interiormente rica. Sua energia não está mais destinada à ambiguidade. Ela está aberta, mas não vulnerável à confusão. Esse limite não é rígido, é nítido. A filosofia estoica sustenta essa postura. Epicteto ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A disposição dele, a sua capacidade e o seu tempo não estão em suas mãos. A sua tarefa é mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais exigente. Permanecer fiel aos seus valores, independentemente do resultado. É esse alinhamento que é a fonte da sua paz. Frequentemente, chega um momento em que o homem percebe que a dinâmica mudou. Ele pode sentir uma perda que não consegue nomear. A atração persiste, mas o acesso a algo se foi.
Não é recuo, é conclusão. A psique reconhece quando a lição foi assimilada. Se ele a assimila, isso já não é sua preocupação. Do ponto de vista da autoestima psicológica, esse é o momento em que muitas mulheres, em algum ponto do passado, traíram a si mesmas. Elas tentaram voltar atrás, suavizar limites, reabrir portas impulsionadas pela nostalgia ou pela esperança. Mas a mulher que realizou o trabalho interior compreende a diferença entre amor e saudade. A saudade busca resolução. O amor honra a verdade. Você não precisa de encerramento no sentido tradicional. O encerramento é um conceito do ego. A alma precisa de inteireza, não de explicação. E a inteireza surge quando suas ações estão alinhadas com o seu autoconhecimento. Você segue em frente sem ressentimento, sem trair a si mesma, sem romantizar o que não pôde satisfazê-la plenamente. Isso não é cinismo, é maturidade. É a compreensão de que nem todas as conexões foram feitas para ser mantidas. Algumas precisam ser compreendidas e liberadas. A dor que acompanha essa liberação não é fraqueza, é testemunho de profundidade. Mas a dor não representa regressão, representa integração. À medida que você avança, algo notável acontece. O sistema nervoso se acalma, o impulso de analisar desaparece e sua energia retorna a você. A criatividade, a intuição e a presença se ampliam. Você não espera mais ser escolhida, porque você escolheu a si mesma. Essa escolha ressoa em cada interação futura. E se ele algum dia retornar, transformado ou não, você o receberá como um igual, não como uma interrogação. Não há pressa, nenhuma fantasia, nenhum desequilíbrio, apenas a realidade. E a realidade é o único terreno no qual tudo o que é verdadeiro pode crescer. Porque a mulher que compreende o propósito dos relacionamentos não se define mais por quem fica ou por quem parte. Ela se define por quem se torna ao longo desse processo. Depois que a intensidade das emoções se dissipa, o que resta não é vazio, mas espaço. E o espaço é fértil. Nesse espaço, a mulher se encontra sem distorções. Não há projeções, nenhum papel a desempenhar, nenhum peso emocional disfarçado de afeto. Apenas presença, apenas verdade. É aqui que a liberdade cria raízes em silêncio. A psique, antes aprisionada pela expectativa, agora respira. O sistema nervoso se reorganiza. A mente deixa de girar em torno de questões não resolvidas. Acontece um retorno ao centro, e com ele, um aprofundamento da intuição. Você não mais percorre ambientes em busca de ressonância. Você não mais lê nas entrelinhas em busca de sentido. O sentido agora habita dentro de você, estável e autossustentável. Jung escreveu que enquanto o inconsciente não se tornar consciente, ele governará a vida e será chamado de destino. O que mudou é que você não mais vive dentro do inconsciente de outra pessoa. Você recuperou a autoria de si mesma. O arquétipo da mulher que aguarda se dissolve. Em seu lugar está a mulher individuada, autoconsciente, autônoma, emocionalmente soberana. Isso não a endurece, isso a fortalece. Sua capacidade de conexão permanece intacta, mas já não é desesperada. Você pode sentir a profundidade, sem se agarrar a ela. Você pode reconhecer o potencial, sem investir sua identidade em sua realização. Isso é discernimento, não fechamento. Essa sabedoria, adquirida pela experiência e pela reflexão, do ponto de vista do estoicismo, é serenidade interior. O estado que Marco Aurélio descrevia como uma fortaleza inabalável pelo caos externo. Não porque nada importe, mas porque nada a possui. A aprovação perde seu poder. A incerteza não mais desestabiliza. Você não é mais arrastada para negociações emocionais que exigem que você abdique de si mesma. E eis o paradoxo sobre o qual poucos falam. Quando você se afasta da necessidade de ser escolhida, torna-se imensamente mais digna de ser escolhida. Não no sentido de demonstração, mas no sentido energético. Você não mais tenta provocar reconhecimento, você o encarna. O inconsciente responde à coerência. Aqueles que são capazes de profundidade irão senti-la. Os que não são capazes simplesmente desaparecerão, sem dramatismo. Isso não é solidão, é seletividade. Você aprendeu a distinguir esses dois conceitos.
As lembranças dessa conexão podem emergir de tempos em tempos, não como saudade, mas como reconhecimento. Um aceno silencioso em direção ao que foi despertado, ao que foi aprendido. A gratidão substitui a ruminação. Você não mais pergunta por que tudo aconteceu dessa maneira. Você compreende que não poderia ter acontecido de outro modo sem trair a verdade, na psicologia que leva em conta a experiência vivida. Isso se chama integração, o momento em que uma experiência deixa de ser revisitada repetidamente e passa a ser lembrada sem quaisquer consequências negativas. O seu corpo não mais se contrai, o seu coração não mais se aperta. A lição foi assimilada. Você a carrega como iluminação, não como ferida. E então surge algo sutil, porém profundo: alegria sem apego. Você começa a experimentar prazer, curiosidade e conexão sem medo oculto. Você confia na sua capacidade de ir embora. Você confia na sua perspicácia, confia no seu tempo. Essa confiança é magnética porque está fundamentada na realidade, não na fantasia. Se o amor retornar, ele não precisará desestabilizá-la para se sentir real. Ele não chegará pela confusão ou pela inconsistência. Ele encontrará você na clareza, na presença mútua, na responsabilidade compartilhada. E se ele não vier, a sua vida permanecerá plena, com propósito, cheia de significado. Você não espera na soleira das possibilidades. Você constrói uma morada dentro de si mesma. Isso é renascimento, não dramático, não estrondoso, mas irreversível. Você transpôs o limiar. Os antigos padrões não mais têm poder sobre você. Você os decifrou, e uma vez decifrados, eles pedem sua força. O que um dia pareceu uma conexão misteriosa revelou seu verdadeiro propósito: não prendê-la a outro, mas devolvê-la a si mesma, íntegra, enraizada, inacessível a tudo que lhe peça para se diminuir. A mulher que conhece o seu próprio valor não corre atrás de ninguém. Ela escolhe.